A mensagem desta manhã tem como tema: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A título de introdução, nós vamos examinar 1 de João, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, versículo 2. Mas eu quero, a título de introdução, ler o verso 3, a segunda parte, aliás, a última parte. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Para termos comunhão com Deus, nós precisamos conhecer mais sobre o Pai e sobre o seu Filho, Jesus Cristo. É isso que nós vamos examinar aqui hoje. Por isso mesmo, nesta epístola, o apóstolo João fala sobre verdade e mentira. Sobre o verdadeiro e o falso. Jesus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E nós temos que ter bastante dependência de Deus para não nos deixarmos enganar. Porque vivemos num mundo em que muitas vezes o certo se torna errado e o que é errado se torna certo. Não por causa de Deus, mas por causa daqueles que deturpam a palavra de Deus e torcem-na para ajustá-la aos seus interesses pessoais, que não são necessariamente os de Deus. Então nós temos aqui várias verdades. A primeira verdade nós encontramos no verso 1, a primeira parte desse verso. É a verdade que quando tudo começou, Jesus já existia. O texto começa dizendo o que era desde o princípio. Seria o caso de perguntar, quando é esse princípio? A Bíblia diz que nos mostra que Deus é eterno, não tem princípio nem fim de dias. Então, Ele é eterno, e porque é eterno, não há princípio que a gente possa mensurar para Ele, e muito menos fim. Mas aqui fala de um princípio. Princípio de quê? Das coisas que existem, daquelas que nós conhecemos, né? Aquele que era desde o princípio. Se tem um início, se a gente tem um conceito de tempo, você pode colocar essa declaração de Jesus nesse contexto. Quando tudo começou, o texto não diz que Jesus passou a existir, diz que Ele já existia. Antes de tudo começar, Ele já existia. Então, Ele não teve começo quando as coisas aconteceram. Antes de tudo, Ele já existia. A segunda verdade. Bom, isso coloca Ele na condição de Deus com Deus, né? E eu quero ler João 1, a partir do verso 1. Há uma semelhança muito grande aqui, porque quem escreveu o Evangelho de João é o mesmo que escreveu a epístola que leva o seu nome, o apóstolo João. E logo no início do Evangelho que leva o seu nome, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e era Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio de tudo, ele já existia, diz o texto. Ele era o Verbo. Como os irmãos sabem, está se referindo a Jesus, porque no verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou aproveitar e ler o 4 também. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Daqui a pouco, se Deus permitir, a gente volta a mexer nesse texto. Mas a segunda verdade é que João ouviu as palavras de Jesus. Ele diz assim, depois de dizer o que era desde o princípio, ele diz o que ouvimos. Ele está falando que ele teve a oportunidade de ouvir Jesus. Ele está falando daquele que ele pôde ouvir. E ele não está falando que ouviu através de um outro apóstolo, mas ele está falando que ele ouviu pessoalmente. Não é? Isso vai ficar mais claro no que vamos ver. Ele ouviu de quem? Daquele que era desde o princípio. A terceira verdade, João viu Jesus, ele diz assim, o que vimos com os nossos próprios olhos. Ele não está falando de uma experiência, nenhuma experiência, ele não está falando de algo que ele ouviu dizer, ou que alguém descreveu para ele, e ele pôde imaginar. Ele está falando do que viu, o que vimos com os nossos próprios olhos. Ele está falando em nome dele e também em nome dos outros que viram. Ele não diz aqui quais eram essas pessoas, mas nos faz supor que eram seus irmãos de apostolado. E também os seus discípulos, né? Então, o que vimos com os nossos próprios olhos. Terceira verdade. João, aqui foi um erro. João viu e tocou em Jesus. Ele diz, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João também está dizendo aqui que ele não viu Jesus de relance. Eu vi ele lá longe, eu pude vê-lo, ou ouvir a sua voz distante. Não, ele está dizendo o que contemplamos. Normalmente a gente contempla o que gosta, né? E contempla aquilo que ama. Eu queria contar uma coisa aqui, mas eu não vou deixar. Bom, não tome isso de forma errada. Mas eu gosto de olhar para minha esposa, ela sabe disso. Às vezes eu fico parado assim, olhando. E ela fala, o que você está fazendo? Eu falo, eu estou olhando para você. Por quê? Porque eu gosto de olhar. Eu tenho prazer em olhar. Agora, João está embevecido quando ele diz isso. Olha, eu tive a oportunidade de contemplar aquele que era desde o princípio. O que eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos, mas ele diz o que contemplamos.
Mas, conhecendo Jesus como ele conheceu, ele sentiu a necessidade de pegar para ver se era real. Por isso ele dizia, as nossas mãos apalparam. E ele constatou que era verdade. Não era uma visão, não era uma ilusão, não era de verdade. Que privilégio enorme. De João e dos mais pares. Agora, é João. Pedro também fala sobre Jesus dessa maneira, mas vamos deixar isso para outra ocasião. Como eu disse, então, eu creio que João apalpou Jesus para ver se ele era real mesmo. Quarta verdade. João vem descrevendo, vem falando a respeito do verbo da vida. Ele está falando de Jesus. Ele diz a respeito do verbo da vida. O que é o verbo da vida? A palavra verbo é a tradução da palavra logos, que algumas versões traduzem para a palavra, no lugar de verbo, usam a palavra palavra. Porque a pessoa verbosa é aquela que fala muito. O verbo fala de quem fala. E isso é muito importante, porque a Bíblia diz que Deus se revelou a nós através dos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos revelou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual ele fez o universo. E quando lá em João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, isso fala daquele que sempre se manifestou através da palavra. Por isso cremos que todas as vezes que Deus fala por meio do Filho. E isso tanto no Velho quanto no Novo. Só que a palavra de Deus veio aos pais pelos profetas ao longo da história que é descrita no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento Jesus falou pessoalmente. Então, o verbo é a palavra, por isso que algumas versões dizem, no princípio era a palavra. E ele está dizendo a respeito do verbo da vida, ou a respeito da palavra da vida. A quinta verdade. Jesus afirmou, e a vida se manifestou. Ele fala que Jesus é a palavra da vida, ou o verbo da vida, e diz, e a vida se manifestou. Ele está se referindo a Jesus quando veio na condição de homem. Aquele que existe desde o princípio, aquele que era desde o princípio, se manifestou. Se mostrou, se revelou na forma humana, de carne e osso. E a vida se manifestou. Quando ele fala de vida, ele está falando ainda de Jesus. Mas ele não está falando de alguém que tem vida, mas alguém que é a vida. Por isso que Jesus mais tarde diria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho vida, eu sou a vida. Eu sou a origem de todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas
por mim, através de mim. É isso que significa. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida, eu sou a origem de tudo. Eu sou o princípio de todas as coisas. Você vai dizer onde entra o Pai. Nós estamos vendo isso lá em cima, na EBD. Mas não é hora para falar aqui. Mas aqui está falando de Jesus. Voltando a João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aí é uma referência ao Pai. O Filho estava com Deus, e o Filho era Deus, tanto quanto o Pai. Ele está falando então de alguém que é a vida. Por isso que ele dizia, a vida se manifestou. A origem da vida se manifestou. A sexta verdade. João afirmou novamente ter visto Jesus, a vida, só que agora ele diz, e a vida se manifestou. Mas ele diz, e nós a vimos. A origem de todas as coisas, nós vimos. Aquele que é a vida, a origem de todas as coisas, nós vimos. Ele está repetindo o que ele disse lá em outras palavras, ele está dizendo aqui outra vez. Mas a sétima verdade, ele diz, e dela damos testemunho. Mais tarde os apóstolos seriam constrangidos pelo Sinédrio a não falarem no nome de Jesus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmam que não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. É impossível você ter uma experiência com Jesus e ficar com Ele só para você. É impossível você ter um relacionamento com Deus e o seu assunto principal não ser Ele. É impossível você ter um relacionamento com Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você não dar a Ele o primeiro lugar. Porque Ele é a vida. Ele é a sua vida. Porque você o conhece assim. Se você assim o conhece. Por isso que o primeiro mandamento mais importante, Jesus repetiu que está lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. Significa que ele deve ter prioridade. Ele é a pessoa mais importante. Então ele diz, e dela damos testemunho. Por quê? Porque é importante para nós. Não dá para segurar. Não dá para guardar só para nós, para mim. Oitava verdade. João proclamou, e anunciamos a vocês a vida eterna. E anunciamos a vocês a vida eterna. Então, ele disse anteriormente, dela damos testemunho, estou testemunhando, e anunciamos a vocês a vida eterna. Será que ele está falando que ele está mostrando para eles como eles podem ter vida eterna? Não, ele está falando daquele que é a vida eterna. Por isso que ele diz, e anunciamos a vocês a vida eterna. Ele está falando, anunciamos a vocês Jesus, Ele é a vida eterna.
Nona verdade. Para não deixar dúvidas, João afirmou a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Então ele está falando do próprio Senhor Jesus. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, que veio na forma humana. Décima verdade. João testemunhou: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. É isso que eu estou falando, porque eu vi, eu ouvi, e eu preciso dizer isso para vocês. Aí vem a 11ª verdade. Bom, antes de falar da 11ª, a 10ª verdade, ele diz: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Porque foi bom para mim, tem sido bom para mim, tem sido bom para nós, e queremos que vocês, ele está se dirigindo a alguém que não é mencionado aqui. Ele já começa, como começa o Evangelho também, sem falar nada, ele já vai logo falando de Jesus. Ele não tem outra coisa para falar. O assunto dele é Jesus. Ele vive Jesus o tempo todo. Agora, a 11ª verdade. João tinha um propósito ao escrever essa epístola. Ele diz, no verso 3, no início ele diz: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês. Agora ele explica, é a 11ª verdade, para que também vocês tenham comunhão conosco. O João está dizendo: olha, não temos como ter um relacionamento íntimo com vocês a menos que vocês conheçam quem nós conhecemos, porque ele mudou a nossa vida e não dá para ter intimidade se vocês não tiverem comunhão com ele também. Então, é por isso que, para que vocês tenham comunhão conosco, João está dizendo: eu quero que isso que aconteceu conosco também aconteça com vocês. Que vocês conheçam o que nós conhecemos, o que vimos, o que as nossas mãos apalparam. A 12ª verdade, João explicou: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Está bem claro, olha, a nossa comunhão é com Ele, com o Pai e com o Filho. E eu estou escrevendo para que vocês tenham comunhão conosco, porque essa é a nossa comunhão. Nós temos comunhão com Ele, com eles, o Pai e o Filho. João 17, 20 a 23, Jesus orou pelos seus discípulos e disse: não peço somente por estes, os discípulos que estavam ali perto, mas também por aqueles que, não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, ou estes falarem. Eu vou ler o texto, porque eu não quero correr o risco de parar no meio e não vai ser legal. João 17, 23. Aliás, é o 20, a partir do 20.
Não pessoalmente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. É isso que João está querendo. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós já estamos vendo aqui na Epístola de João o resultado dessa oração de Jesus. João está falando da experiência dele com Deus, com o Pai e com o Filho. E essa oração aqui já se cumpriu, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito já veio, já foi derramado, e tudo aqui aconteceu. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então, Jesus orou para que os seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. E ele diz, eu neles e tu em mim. Como isso daria? Pelo Espírito de Deus. Eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Foi a oração de Jesus. Por isso João disse, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus através da redenção que temos em Cristo Jesus. E tudo que não entra nesse contexto é religião, mas não é vida com Deus. Você pode participar de cultos, você pode ouvir a mensagem, mas se você não tem vida com Deus, você está sendo apenas religioso. Só isso e nada mais. Conhecer Jesus é viver com Ele e com o Pai, pelo Espírito que Ele nos deu. A 13ª verdade. João falou da razão da sua carta. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a minha, a dos que já cremos em Jesus e de vocês também, que estão recebendo essa carta. Jesus havia dito em João 15:11, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Nós não teremos alegria em nenhum lugar completa a não ser em Jesus. A minha alegria, a minha alegria, a alegria que eu dou seja completa em vocês. 14ª verdade. João falou do que tinha ouvido de Jesus. Agora ele vai dizer o que ele aprendeu com Jesus. Ele disse, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É isso que ouvimos dele. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observe que nós estamos falando desde o início do que João escreveu. Ele está falando da importância da comunhão com Deus, com o Pai e com o seu Filho. E ele diz,
A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se eu ando em treva, eu não posso ter comunhão com ele. É o que ele vai dizer. Bom, vamos ver primeiro o que Jesus disse, está registrado em João 3, 17 a 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele explica por quê? Porque as suas obras eram más. O que tem atraído você, a luz ou as trevas? Em quem você tem prazer, na luz ou nas trevas? Eu creio que é muito difícil alguém admitir que está andando nas trevas. Mas Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, por isso, ele diz, voltando a João, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, na sua ligação com ele. O propósito de Deus em nós é que Jesus possa viver a sua vida em nós. Não eu viver a minha vida, mas que ele possa viver a vida dele em nós. 15ª verdade. Aí vem a verdade versus mentira. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu afirmo que eu estou bem com Deus, e eu faço o que Deus diz que eu não devo fazer, então eu estou mentindo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Ele quem? Com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não há como ter comunhão com Deus e andar nas trevas. E o que são trevas? É tudo aquilo que Deus não aprova, é tudo aquilo que me afasta de Deus, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, que é mais importante do que Ele. Isso é treva. Nós podemos fazer uma lista do que é luz e do que é trevas. Se eu podia colocar Deus é amor, porque a luz ele é amor. Do outro lado, em contrapartida, que palavra eu usaria? Ódio. Se eu colocar Deus é justo, do outro lado tem que colocar o quê? Injustiça. E assim essa lista é interminável. Eu posso pensar no fruto do Espírito, amor, alegria. Do outro lado, andar nas trevas vai trazer tristeza, tristeza do mundo. Longanimidade fala de alguém que é paciente, e a impaciência não é algo que caracteriza Deus. Ele é paciente, ele é bondoso, longânimo, benigno, cheio de entranhas de misericórdia, de bondade, benignidade. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo que é oposto a isso não é dele. E
Um texto que buscamos memorizar é Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, porque o resto não vem de Deus. Deus não me leva a agir fora desse parâmetro, nem de pensar nessas coisas. Se eu estou pensando, eu estou tendo uma influência que não é a de Deus. E o inimigo age o tempo todo para colocar minhoca na minha cabeça. Ele traz coisas horríveis e terríveis à minha mente e à sua mente, como fez com Jesus, quando foi tentado. Ele diz a 16ª verdade: se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o que caracteriza o andarmos na luz é que nós podemos ter comunhão uns com os outros. Existe alguém que você não possa ter comunhão? Eu reconheço que há pessoas que andam nas trevas e você não pode ter comunhão com elas por causa disso. Mas o que você não pode ter é ressentimento dessas pessoas, você não pode ter qualquer sentimento menos digno acerca dessas pessoas, mesmo sendo o que elas são. Há pessoas pelas quais eu oro que só Jesus. E eu peço que Deus mude a vida dessa pessoa e transforme a vida dessa pessoa. E não é uma pessoa só não, são muitas pessoas pelas quais oramos assim com esse propósito. Mas não significa que eu vou ter íntima comunhão com ele, mas eu não posso ter nenhuma reserva em mim para deixar de amar. Esse cara eu não amo, não. Bom, eu posso não amar o que ele faz, posso não amar o que ele diz, mas eu não posso me dar o luxo de deixar de amar essa pessoa como pessoa. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já temos dito aqui inúmeras vezes que a coisa mais difícil é você ter um bom relacionamento com as pessoas mais próximas. Isso são os membros da sua própria família. Porque devido à intimidade que nós temos uns com os outros, às vezes a gente trata melhor o de fora do que o de casa. A gente é mais educado com a pessoa de fora do que a de casa, o que é um erro muito grande. Então, eu já me perdi aqui porque eu estava dizendo isso, misericórdia. Sim, é por causa do sangue de Jesus. Então, como é que o sangue de Jesus entra aqui? Quanto mais próximo você vive com uma pessoa, muitas vezes você vai perder a calma, vai perder as estribeiras, você vai agir de modo inadequado, vai dizer coisas que você não gostaria de dizer, você vai agir de uma forma que não é a melhor forma. Então eu não quero ter comunhão com ninguém, vou me isolar num canto. Não é isso. Você tem que conviver com as pessoas.
Isso implica em ter riscos. Conviver com as pessoas é um grande risco. Mas nós não podemos nos esconder como muitas pessoas que querem viver uma vida de intimidade com Deus e se isolam num mosteiro, num lugar onde eles ficam reclusos e eu duvido que lá não tenha problema, mas tudo bem. De alguma forma vai acontecer também. Mas o fato é que nós não podemos fugir de relacionamentos que muitas vezes nós, para evitar de você pecar, por exemplo, não é se isolando que você vai deixar de pecar, é sendo sal e luz no meio das trevas, é sendo luz onde há trevas, é sendo o que Deus quer que você seja para você mudar as circunstâncias e as situações. É preciso que nós sejamos o que Jesus é e foi, através dele, por meio dele, pelo seu Espírito, para que as pessoas vejam ele em nós e sintam desejo de ter a sua vida mudada. Então, se eu me excluo, se eu fujo, se eu me escondo, então as pessoas jamais poderão vir a conhecer o Deus, o Senhor que eu conheço. Se andarmos na luz uns com os outros, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso significa que pode haver atrito, pode haver dificuldades, e quando isso houver, quando isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão? Eu não gosto de pedir perdão. Então não peque. Você consegue? Não pecar jamais? Então, é por isso que o sangue de Jesus está mencionado aqui. No convívio uns com os outros vão haver situações em que pode haver dificuldades nos relacionamentos. E eu tenho que me valer do recurso que é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para me purificar dos pecados passados, dos presentes e dos futuros. Tem provisão. Então vamos aproveitar e pecar à vontade? Não. Isso não é coerente com quem conhece e anda com Deus. Se eu estou andando na luz, quando eu sair da luz, eu vou sentir que alguma coisa mudou. Eu não vou ter prazer em estar naquele lugar. Eu vou voltar. Agora a maneira de voltar é pedindo perdão. E nós vamos ver isso aqui já já. O verso 7 diz assim, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos aqui um outro contraste entre verdade e mentira. Mentira é você negar a sua condição de pecador. Mentira é você dizer que você é impecável. Mentira é você andar nas trevas e dizer que não tem cometido nenhum pecado. Mentira é andar nas trevas e dizer que está tudo bem no seu relacionamento com Deus. Eu às vezes fico pensando em pessoas que pensam que podem ter vida com Deus independente da igreja. Olha, como é que você vai ter vida com Deus se o corpo dele é a igreja? Você não pode dizer, eu não quero estar na igreja. A igreja tem muita gente assim, assado, e tive muita decepção. Vai ter sempre. A igreja é um hospital. Não tem ninguém são aqui. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos, Ele veio para salvar, curar. Mas existe um processo em andamento.
E à medida em que nós buscamos o Senhor, nós somos curados na relação uns com os outros, na nossa maneira de pensar, de agir. É um processo. A Bíblia chama isso de santificação. Mas eu não posso dizer que eu nunca pequei e que eu não peco. 18ª verdade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado é uma palavra que no original significa errar o alvo. Significa que Deus tem um alvo para mim e para você. É o certo, é o direito, é o justo, é o verdadeiro. Mas quando eu não consigo fazer o que devo fazer, então eu preciso confessar. Para ser salvo? Não. Por que eu confesso? A confissão é um meio de você reconhecer: Deus está certo. Eu errei. Quando você diz para alguém: olha, eu errei com você, me perdoa, porque não é isso que eu aprendo com o meu Deus. O meu Deus não é assim. Perdão. Perdão por ter representado mal Ele. Eu errei, eu pequei, eu transgredi. Me perdoa. Você está dando glória para Deus. Com seu pecado? Não. Porque você está reconhecendo o seu erro. Então as pessoas não vão dizer: esse cara é crente, está fazendo essas coisas. Se você pedir perdão, vai haver justiça. Você está dando a Deus aquilo que é devido a Ele. Ele é verdade, Ele é justo, Ele é perfeito. Eu e você não somos. Então, se eu confesso, se eu admito, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu errei o alvo, me perdoa. Ele é fiel e justo para nos purificar de todo, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eu peço perdão para a pessoa e peço perdão também para Deus. 19ª verdade. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, dizer que você não comete pecado é fazer de Deus um mentiroso. Isso significa que a palavra dele não está em você. É quando torcemos a verdade com a mentira. Veja o que diz em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, a partir do verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. O que significa isso? São aqueles que, praticando o mal, eles suprimem o que é verdadeiro. Praticando a injustiça é você torcer a verdade. É transformar aquilo que é certo em errado e transformar o que é certo em errado. Nós vivemos num mundo assim. Por isso que o verso 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se não reconhecermos o nosso pecado, jamais poderemos ser purificados e andar com Deus.
Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A 20ª verdade nós encontramos no capítulo 2, verso 1. João explicou o seu propósito ao escrever o que foi registrado na 1 de João, versos 5 a 10. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ele não disse, olha, vocês pecam mesmo, então peçam perdão a Deus, porque Ele sabe que vocês pecam mesmo. Vocês estão vendo a diferença? É bem sutil. Mas Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. O que eu estou querendo é que vocês não pequem. Então, não é, a palavra de João não tem um propósito de abrir espaço. Já que tem perdão, eu vou pecar à vontade. Não. Eu escrevo isso para que vocês não pequem. A 21ª verdade, ele diz, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu costumo dizer que ninguém vai andando no caminho, enfia o pé no buraco, a perna no buraco para quebrar a perna. Só se for louco. Da mesma forma, ninguém vai pecar deliberadamente se tem comunhão com Deus, se anda com Deus. Então quem anda com Deus pode pecar? Pode. Pode, quando digo, não estou dizendo que está permitido, não. Eu estou dizendo que pode vir a pecar, mas deve ser um acidente, falta de vigilância, falta de oração, falta de leitura da palavra, falta de comunhão com Deus. Isso tudo pode levar você a pecar. Mas se você escorregar e cair e quebrar a perna, se você vier a pecar, você pode contar com seu advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o justo, é Ele que é justo, não é você não. E através do seu sangue derramado na cruz, se você se arrepende e se volta para Ele triste com seu pecado, então você vai ter dele perdão, porque Ele morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros. Não significa que você pode viver no pecado. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz: se deliberadamente permanecermos no pecado, já não resta sacrifício pelo pecado. Aliás, eu vou ler o texto, preciso ler, porque de vez em quando me fazem umas perguntas. E se eu escolher pecar? Você está frito, vai para o inferno. Veja lá o que diz Hebreus 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. 10, 18, 19. 19. Não. Não é o 10. Não, é aqui mesmo. Mais na frente. É o 26. 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, não adianta apelar para Jesus. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Por que você pisaria o Filho de Deus? Porque ele morreu para você não pecar e você insiste, sabe que não deve, vai lá e peca. Então você está pisando o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Você está profanando o sacrifício, o sangue que Jesus derramou na cruz, valendo-se dele para continuar a pecar. E com o qual você foi santificado, e você está insultando o Espírito da graça. E insultou o Espírito da graça, por quê? Porque Deus dá graça para perdoar, mas Deus dá graça também para que você não continue na prática do pecado. Graça é poder, é perdão, é bondade e misericórdia de Deus, mas também é poder para você viver como Deus quer. Então o pecado só pode ser entendido, e o texto continua dizendo: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você brinca com Deus, não queria estar no seu lugar, não. Então o texto diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Não significa que o mundo inteiro vai ser salvo, mas que o sacrifício dele permite que todos sejam salvos, se arrependerem, se voltarem para ele. Concluindo, estes primeiros versos que nós examinamos, com eles, João tem 2 propósitos principais: mostrar quem é Jesus, e segundo, alertar-nos para nós não nos deixarmos levar pelo engano do pecado. Eu repito, nós estamos vivendo num mundo em que as coisas certas se tornam erradas e as coisas erradas se tornam certas. Então, não siga o mundo. Não ande de acordo com o mundo. Não queira ouvir quem é do mundo. Não queira andar no sentido de íntima comunhão com quem não teme a Deus e não tem os princípios de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno.